Atos 5, a partir do versículo de número 24. Mas levantando-se no conselho um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levassem para fora os apóstolos. E disse-lhes: varões israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens, porque antes desses dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém. A este se ajuntou o número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Depois deste levantou-se Judas, o galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si, mas também este pereceu, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. E agora digo-vos: dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará, mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. E concordaram com ele, e chamando os apóstolos, os açoitaram, e mandaram que não falassem no nome de Jesus, e os deixaram ir. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta por causa do nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, nós estamos estou pregando uma série de mensagens sobre Atos. Não vou dar um preâmbulo agora, vocês já ouviram bastante disso. Mas Atos é um livro que marca, é uma escritura marcante. Ver o que Deus fez naquele tempo, ver o que Deus realizou naquele momento da igreja. Essas histórias saltam aos nossos olhos e a gente começa a ver como o nosso Deus é poderoso. Na mensagem anterior nós falamos a respeito dos discípulos diante do sinédrio, quando Deus os tirou da prisão, milagrosamente apareceram no templo. Na mensagem anterior nós ouvimos uma declaração do apóstolo dizendo: importa-nos obedecer a Deus e não aos homens. E a gente viu que a escolha pela lealdade a Deus sempre fará diferença na vida de alguém. Estar do lado certo importa, fazer a escolha certa importa. E nós temos a tendência de adiar as nossas escolhas, temos a tendência de dividir a nossa lealdade. Somos leais até certo ponto às vezes. E os discípulos aqui dão uma lição, quando confrontados diante das autoridades, eles resolvem: importa-nos obedecer a Deus e não aos homens. Diante do mundo que vivemos, vamos tomar decisões todo dia, e muitas delas implicarão em obedecer a Deus ou não. E a minha oração é que você, na sua vida diária, no seu dia a dia, você faça a escolha certa, que você tome as decisões acertadas, que você não pense duas vezes. Escolha o que é certo, não o que dá certo, porque há uma diferença muito grande. Tem coisas até que dão certo, mas não são a coisa certa a se fazer. Não é o resultado que importa, é a consciência que importa. Não é o resultado da conta, são os fatores todos. Na nossa vida cristã, somos chamados a viver uma vida de lealdade ao Senhor. Por causa do Senhor, você abre mão do seu eu. Por causa do Senhor, você abre mão das suas escolhas. Por causa do Senhor, você rejeita os desejos próprios da carne. Por causa do Senhor, você conhece o seu lugar, o seu chamado, e por causa do Senhor, você diz: eu vou obedecer a Deus
e não vou ceder àquilo que homens impõem a mim. Por causa do Senhor, você opta pela honestidade, mesmo que ninguém esteja vendo. Por causa do Senhor, você opta pela fidelidade, pela lealdade, mesmo que ninguém esteja vendo. Por causa do Senhor, você deixa de ter uma aparente vantagem e até toma um prejuízo, se for o caso, porque importa obedecer a Deus, importa agradar ao Senhor, importa que Deus veja, importa que Ele saiba, importa que Ele seja glorificado. E se para Ele ser glorificado eu tiver que tomar um prejuízo, o prejuízo pode ser dado. A gente abre mão de tudo, mas não abre mão do céu, não abre mão da bênção de Deus, não abre mão da coroa que Ele preparou para nós. Guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Quem pode dar glória a Deus por isso, diga glória a Deus. E aí nós chegamos agora, depois de serem confrontados, depois de passarem açoites, prisão, livramento, eles foram tirados da prisão com a tranca no lugar, com as portas no lugar, com os guardas lá. Quando os soldados chegaram, falaram assim: nós achamos os guardas no lugar, as portas trancadas, mas quando abrimos o cárcere eles não estavam lá. E o Jesus que passa pela parede ou pela porta fechada, é o mesmo Jesus que entra no cárcere fechado e dá livramento aos seus quando Ele quer fazer isso. E eles estão agora declarando: nós vamos obedecer a Deus. Mas a obediência a Deus, ela traz, acompanhando a si mesma, perseguição, incompreensão. Escolher obedecer a Deus vai desagradar alguém. Só pregar para você que hoje ouve essa palavra e que escolhendo obedecer a Deus, pode ser que você tenha entrado num impasse familiar. Escolhendo ouvir a voz de Deus, você tenha enfrentado ou esteja enfrentando problemas muito sérios. Porque escolher o Senhor também implicará em consequências. O Deus que dá o escape é o Deus que providencia a defesa inesperada na hora certa. Eles escolheram obedecer a Deus, mas o problema não acabou. O sinédrio estava reunido, os anciãos de Israel reunidos para tomar uma decisão, porque aqueles homens pregavam a respeito do nome de Jesus, e o nome de Jesus estava movimentando uma cidade inteira. Em Atos 2, quando o Espírito Santo desceu, eles pensaram que eles estavam bêbados. Falaram: estão cheios de mosto, sendo ainda 9 horas da manhã. Pensaram que eles estavam com os sentidos alterados. Mas aqueles homens estavam, na verdade, eram tomados pela presença do Senhor, que prometeu: eu vou subir, mas vocês não vão ficar sozinhos. Eu vou subir, mas vocês vão receber o outro Consolador. Ele vos guiará, vos ensinará. E a gente, como crente, já toma decisões ousadas. E se a gente descobre que o Senhor está com a gente em determinada situação, a coragem dobra. Tem coisas que nós fazemos, que nós só fazemos porque estamos impulsionados com a presença dEle. Você chegar e declarar a cura para alguém, orar para Jesus libertar alguém, você pegar alguém pela mão e falar: fica de pé, você confrontar as trevas, você ter a autoridade. Porque quando Jesus diz assim: eu vos dou poder, a palavra poder é exousia, é autoridade. Não é poder para fazer como aquele super-herói antigo, o He-Man: eu tenho a força. Você não tem força nenhuma. A gente não tem força nenhuma. A nossa força vem de Deus, e por causa dele, Ele nos dá autoridade. E com a autoridade do Senhor, coisas maiores são feitas, enfermos são curados, pessoas são libertas. E o Senhor, Ele garante isso, porque Ele vai conosco, Ele está conosco. Pregue que Jesus cura, e Jesus vai curar. Pregue que Jesus liberta, e Jesus vai libertar. Pregue que Jesus transforma, e Jesus vai transformar. Declare a
E a palavra não é como aquela semente que não brota, ela não volta vazia, ela cumprirá o propósito para que foi enviada. Então pregue a palavra a tempo ou fora de tempo, deixe a palavra sendo semeada. Eles estão diante de uma situação, estão confrontados, o sinédrio está incomodado. E aí, gente, é muito importante que a gente saiba que a nossa postura de fé vai incomodar gente poderosa, vai incomodar o sistema, vai incomodar muita gente grande. O fato de você tomar uma postura de fé, isso não vai passar assim em brancas nuvens. A postura da igreja no mundo moderno, ela é confrontadora. A postura da igreja nesse tempo é uma postura que incomoda. O mundo vai numa direção e nós estamos andando na contramão. Mas eu tenho uma notícia: na contramão, com Jesus pilotando o carro, você pode ir até o final. Na contramão, não precisa estar do lado de todo mundo, você tem que estar do lado certo. Do lado certo vai fazer a diferença. A postura da igreja, a postura de fé é incômoda. E eles estão prestes a sofrer mais um agravo, mais um agravo, mais um ataque. De repente Deus levanta um homem chamado Gamaliel. E aí eu consigo perceber, meus irmãos, que em algumas situações Deus manda o livramento pela pessoa ou da forma inesperada. Deus usa quem Ele quer, Deus usa o meio que Ele quiser. Porque Gamaliel era um dos sábios, um dos anciãos do Sinédrio. Gamaliel era um homem importante daquele tempo. O próprio apóstolo Paulo, numa das suas cartas, diz que ele foi aluno, criado aos pés de Gamaliel. O grande apóstolo Paulo, doutor da igreja, foi instruído por esse homem, por esse professor da lei. Gamaliel era a defesa mais improvável. Ele fazia parte dos juízes que julgavam. Só que Deus usa quem Ele quiser, na hora que Ele quiser, do jeito que Ele quiser. Se o livramento não vem de um jeito, Ele faz de outro. Se não puder contar com você, Ele conta com alguém. Se não tiver um homem para Deus usar, Deus usa um menino. Se não tiver um gigante para lutar com Golias, vai Davi mesmo. A espada de Golias é grande, mas vai ficar caída no campo de batalha e suja de sangue. Davi vai com as pedras no nome do Senhor dos Exércitos, e ele tem a vitória. E se não tiver alguém para Deus usar, Deus usa um jumento, Deus usa um corvo, Deus faz do jeito dele, da forma dele. Levante a sua mão para o céu, porque Deus é Deus que usa os seus próprios meios para fazer aquilo que lhe apraz. Deus pode fazer o que quiser, na hora que Ele quiser. Está sentindo a presença dele aqui? Deus resolveu usar Gamaliel. Gamaliel era componente do Sinédrio, estava ali como fariseu, homem proeminente, importante, para ajudar a dar uma sentença sobre os apóstolos, para dar-lhes um veredito. Porém, num lapso de sensatez, o velho e bom senso, Gamaliel, talvez preocupado, talvez, alguns comentaristas dizem isso, que a intenção dele era evitar um racha no Sinédrio. Porque se houvesse um racha no Sinédrio, ia chamar a atenção dos romanos, e eles não queriam trazer as autoridades romanas para dentro do Sinédrio. Talvez a intenção dele fosse proteger a corte, proteger de uma intromissão romana. Mas Deus usa a intenção do coração das pessoas para confundir e para fazer o que Ele quer.
Talvez a intenção dele fosse essa, mas Deus usa isso para dar um fôlego a mais para os apóstolos. Na hora da maior adversidade, muitas vezes livramentos vêm das formas mais inesperadas. Você não sabe como Deus vai agir. Hoje pela manhã, eu estava em Apiacá na ceia, e eu me lembrei, há anos atrás, quando lá estava servindo como pastor, estávamos reformando a igreja, compramos as janelas, e tínhamos que pagar as parcelas. Isso há 20 anos atrás, talvez quase 20, os recursos eram menores, e eu me lembro que nós fazíamos a campanha de quinta-feira, e o pastor Josias Romualdo fazia o maior sucesso lá. O pastor Josias chegava gaguejando do início da cidade até no final, e olha, a igreja lotava, dava muita gente, a gente estava em obra, e era um movimento. E um rapaz trabalhava comigo, o Rodrigo, pegou um carro com a caixinha de som atrás, e nós fomos rodar a cidade. E naquela semana, isso era quinta-feira, na sexta-feira, a gente tinha que pagar as janelas, e não tinha recurso, igreja pequena, os recursos eram pequenos, e tá o rapaz rodando com carro de som. No posto, na chegada, quando ele parou o carro de som, tinha um caminhoneiro. O caminhoneiro vai e pergunta: deixa eu falar com você. Olha só, eu sou crente, sou de Recife, estou fora de casa há não sei quantas semanas, e eu tenho um dízimo para entregar, e eu queria que você entregasse isso na mão do pastor da igreja. Eu lembro o nome do rapaz, Lauri Gomes. Eu lembro o nome dele até hoje. Nunca vi, não sei quem é. E aí a gente tem na igreja quem não oferta, quem não dizima, quem usa tudo que tem por aqui e não tem responsabilidade. Tem muita coisa acontecendo, mas se Deus não puder contar com você, Ele conta com o caminhoneiro de Recife, Ele conta com quem não é crente, Ele conta com qualquer pessoa que se dispõe. Livramento virá, socorro virá. Naquele dia nós recebemos o valor exatamente para quitar as janelas lá na Milani Vidrobox, e o nome de Jesus foi glorificado e tudo deu certo. Deus é Deus que provê o livramento quando nós precisamos, provê o socorro na hora que nós pensamos que todas as portas estão fechadas. E existem momentos na vida que a gente acha que todas as portas estão fechadas. Existem momentos na vida que a gente olha e a gente pensa: não vai ter saída. De repente Deus levanta um deles e diz assim: olha, a gente precisa pensar bem a respeito desses homens. Esses dias aí se levantou um tal de Teudas, juntaram-se a ele 400 homens, mas ele foi morto e todos os homens se dispersaram. Depois se levantou-se Judas, o Galileu, e foi a mesma coisa. Quando Judas caiu, todos se dispersaram. E Gamaliel dá o conselho: dai a estes homens, e dai de mão a esses homens, e deixai-os, porque se este conselho, ou esta obra, é de homens, se desfará, mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça sedes também achados confrontando, combatendo contra Deus. A defesa inesperada de Gamaliel trouxe-lhes um lapso de bom senso, para que começassem a pensar: aquilo que é de Deus permanece, o que não é de Deus não permanece. Nós somos às vezes rápidos para emitir o julgamento. Alguém se levanta, alguma obra, uma igreja, um posicionamento diferente do nosso. Outro dia alguém me perguntou: pastor, o que você acha da igreja tal? Ele diz assim: olha, se for de Deus, vai continuar. Se não for de Deus, é Deus que vai resolver. Nós não devemos ser achados combatendo contra o Senhor. Não sabemos a forma que Deus está agindo.
Não sabemos o caminho que Deus está percorrendo. O certo é que se nós nos acomodarmos na cadeira acolchoada, no ambiente climatizado e bonito, e não nos levantarmos para fazer a obra de Deus, Deus levanta uma igreja que usa outra roupa, que usa outros costumes, que tem uma liturgia diferente, que não é do nosso jeito, mas Deus levanta alguém, porque a vontade do Senhor é salvar aquele que está perdido. Foi para isso que Ele mandou Jesus. Então levanta e anda, levanta e faz a obra, levanta e deixa Deus te usar, seja instrumento de Deus, porque se não for assim, Ele passa o castiçal da gente, e a gente vai ver outro fazer a obra que nós deveríamos fazer. O que vamos fazer, meus irmãos? Somos rápidos em achar que isso ou aquilo é de Deus ou não é de Deus. Sempre teremos o senso crítico, sempre teremos a nossa opinião sobre tantas e tantas coisas, sempre as teremos, sempre teremos as nossas preferências. Isso é normal. Gostamos de coisas diferentes uns dos outros. Consenso e unanimidade muitas vezes não são inteligentes. Sempre teremos o nosso jeito de pensar, mas no tocante àquilo que Deus está fazendo, a gente precisa ter sensibilidade. A gente precisa ver que Deus tem seu jeito de agir. A obra que é de Deus é distintiva. A obra que é de Deus, ela é fervorosa. A obra que é de Deus é obra baseada na fé e na oração. A obra que é de Deus é obra baseada na sua palavra. Quando temos a palavra como base, quando temos a oração como prática devocional, quando temos o temor de Deus em nós vivemos a verdadeira obra do Espírito. A obra do Espírito, ela não tem uma placa com o nome dela. A igreja que diz a obra é aqui que é a obra é isso, a obra é aquilo. A obra de Deus não tem dono, a obra de Deus não tem um nome, a obra de Deus não tem uma placa. A obra de Deus é feita por Ele. O vento sopra onde Ele quer, a gente vê de onde Ele vem, a gente sente, mas não sabe de onde vem nem para onde vai, mas a gente sente a presença dEle. A obra de Deus é poderosa, é Ele que faz. Então, se você quer estar dentro dessa obra, está na hora de valorizar essa palavra. Se você quer estar dentro dessa obra, está na hora de calejar o joelho na oração. Eita glória! Quem pode levantar a mão e dar glória a Jesus? Está na hora de colocar a boca no pó, porque talvez ainda haja esperança. Está na hora de levantar de madrugada, de acordar e levantar. Pode ser que Deus esteja te chamando para orar. Então levanta e ora, porque Deus está contando com quem se envolver com a sua obra. Glória a Deus. A obra que é de Deus é distintiva. A obra que é de Deus não pode ser controlada humanamente. Mas temos pastores, temos líderes. A obra de Deus é feita por lideranças estabelecidas por Deus. Mas nós precisamos entender que o maior aqui é Ele. O grande aqui é Ele. Quem somos nós? Instrumentos. Quem somos nós? Vasos nas mãos de Deus. E olha, muito cuidado com esse vaso. Se cair, quebra. Se cair, quebra. Ninguém de nós é vaso de ouro, ninguém de nós é vaso de material precioso. O próprio apóstolo Paulo diz: temos porém esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja dele e não nossa. Quem presta mesmo não é a gente, quem presta é Ele. Não é o vaso que tem valor, é o que Ele coloca dentro do vaso, é a presença dEle. Você é vaso de Deus, para a honra e para a glória do seu nome. Então seja cheio, seja cheia, seja cheio, seja cheia. Quem pode, levante as mãos e seja cheio, seja cheia. Deus quer encher você, Deus quer colocar mais, Deus quer colocar mais dEle dentro da sua vida, mais dEle no seu coração, mais dEle na sua mente, mais dEle na sua alma. Então seja cheio de Deus. Nós somos apenas os instrumentos.
E a obra de Deus é feita por instrumentos que falham. Porém, é necessário que aquele que teme ao Senhor reflita a sua glória e a sua presença. Aí eu falo do testemunho. O testemunho, ele arrasta mais do que as palavras. O exemplo é o que realmente importa. Eu li uma frase de um escritor recentemente que ele diz que o exemplo é a única forma de ensinar. Lembra do pai que o telefone toca, aí a criança vai atender. Quando tinha telefone fixo em casa, agora ninguém tem mais, é celular, né? Aí ele diz assim, ó, fala que eu não estou não. A criança depois vai mentir para você. E foi você que ensinou. O exemplo arrasta. Pode ter certeza que crianças observam tudo. E a gente precisa acordar e pensar que os exemplos eles arrastam até mesmo inconscientemente. Se você é um homem de Deus, um homem de oração, seus filhos vão perceber. Se você não é, eles vão perceber também. Se você é alguém que honra a Deus com a sua vida, com as suas práticas de vida, seus filhos vão perceber. Mas se você não honra, eles vão perceber também. Essa semana eu conversava com algumas pessoas e veio essa palavra na conversa. Pais, crentes, que tomam decisões equivocadas na sua vida moral, que tomam decisões equivocadas no seu relacionamento, que não honram o cônjuge, que não honram os filhos. Ninguém sabe, pastor, mas você destelhou a sua casa, destelhou a casa, os raios cairão sobre os seus filhos. Coisas feitas escondidas agora vão cair na cabeça de filho depois, com temor e tremor. Largue o pecado, deixe a imundícia de lado, volte ao primeiro amor, e saiba que ainda tem tempo, antes que o juízo de Deus chegue. Vai destelhando a casa, vai deixando a casa descoberta, e amanhã acontece uma desgraça. O filho não viu, não sabe do seu pecado e da sua infidelidade, mas ele sente, e esse exemplo atinge ele também. Há poder no sangue de Jesus. Jesus nos trouxe aqui nessa noite porque Ele quer lavar a nossa alma com o sangue dele, porque nós vamos mergulhar a nossa vida no sangue de Jesus, porque há jeito, há esperança. É necessário voltar-se para Deus, e olha, para ser parte da obra de Deus, para estar dentro dessa obra, para ser da obra, você não adianta cantar bonito, não adianta pregar bonito, não adianta tocar bonito. Isso aí é talento, isso é arte, isso é dom natural. Alguém canta, alguém prega, alguém fala, tem oratória, mas para ser parte da obra, pode ser desafinado igual a taquara rachada, pode ser alguém que fala errado, que troca Jesus por Genésio, que fala Jesus, que fala qualquer coisa, não tem problema. Deus pode te usar. Ser parte da obra não é ser talentoso, ser parte da obra é ser quebrantado, é ter coração quebrantado para Deus usar. E se essa obra é de Deus, nós vamos estar dentro dela, nós vamos fazer parte dela. Você está de longe ouvindo essa palavra, está nas redes sociais. Deus está te dizendo que precisa voltar ao primeiro amor. O conselho de Gamaliel dizendo: se esta obra é de Deus, ela vai permanecer. Mas se ela não for, ela vai parar. E aí a gente observa que o teste do tempo também se aplica à nossa vida, obreiros. O tempo passou, você está de pé ou caiu? O tempo passou, você está de cabeça erguida ou já tomou a rasteira do cão?
tempo passou e você é o mesmo crente. Daniel tinha 90 anos quando foi pego naquela questão da oração, mas era o mesmo Daniel, não era outro, era o mesmo. E você é o mesmo crente, a mesma pessoa, porque se você for de Deus, você vai permanecer. Se não for de Deus, todo mundo vai ver que não é. E aí, meus irmãos, o teste mais sério que a gente pode passar: tem gente que diz que você vai cair, torce para você cair, ora para isso acontecer, quer ver, quer bater palma, e você continua de pé 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos. Eles estão orando, torcendo, falando: não dou 1 mês, não dou 1 ano, não dou 2 anos, e olha você de pé na presença de Deus, porque aquilo que é de Deus tem que permanecer, o que é de Deus tem que prevalecer. Então você é daqueles que prevalecem, não daqueles que desistem. Quem tem glória a Deus, diga glória a Deus. Quem tem aleluia, diga aleluia. Quem trouxe a mão, levanta as duas para o céu. Se deixou a mão em casa, não levanta nada. Se trouxe a garganta, diga glória a Deus. Seja cheio do Espírito Santo, seja cheio da presença de Deus. Seja o mesmo crente, a mesma pessoa. Seja cheio, seja cheia. Seja alguém de Deus, porque se é de Deus permanece, se é de Deus fica de pé, se é de Deus vai continuar, se é de Deus tem gente torcendo, mas vai ter que ver você prevalecer, porque você é de Deus. Se essa obra é de Deus, ela prevalecerá. Diante desses movimentos que estão à nossa volta, compete-nos julgar somente a nós mesmos. Nós somos de Deus? Sua casa é de Deus? Sua família é de Deus? Porque não adianta postar no Instagram, minha família, meu bem mais precioso, e curtir coisa que não pode, curtir foto da mulher do outro, mandar mensagem em inbox, o print aparece, uma hora dessa vai dar BO. Se prepare. Falar que é de Cristo e não ser de Cristo trará problema. Trará problema. Pode ter certeza que tem gente vigiando o que você comenta e o que você curte. Pode ter certeza que tem gente que tem tempo para isso. Nas minhas redes sociais que tenho, eu só uso para igreja e para trabalho. Não bato papo em rede social. Se eu perceber qualquer coisa, eu dou bloco na pessoa. Se eu perceber qualquer coisa, não tem conversa. Sabe por quê, gente? Porque importa obedecer a Deus, agradar a Deus, servir a Deus, vigiar e dar bom testemunho. E aí? E você é de Deus? E a sua casa é de Deus? E a sua família é de Deus? Se for de Deus, vai permanecer. Se Deus for o centro, a casa fica de pé. E o que fazer diante das situações adversas? Gamaliel dá o conselho, e o sinédrio resolve castigá-los e depois soltá-los. Olha o que aconteceu. Eles falam assim: tá bom, vamos liberá-los. Mas trouxeram os apóstolos e bateram neles. Aqueles homens simples pregadores apanharam por causa de Cristo, sofreram o dano por causa de Cristo. Até onde a gente vai por causa de Cristo? Até o que você está disposto a perder por causa de Cristo? Até onde você aguenta por causa de Cristo? Eles apanham por causa de Jesus, e tendo apanhado por causa de Cristo, tendo sofrido por causa de Cristo, foram liberados. E eles saíram regozijando-se. Como é que é isso de alguém apanhar e sair dando glória a Deus? Como é que é isso de alguém sofrer a calúnia, a difamação, ou às vezes até a agressão física, como foi o caso, e sair regozijando?
Onde estiver o seu tesouro, aí vai estar o seu coração. O que tiver mais valor para você é o que vai importar. Se Cristo é o mais precioso que você tem, você sofre por Ele, você perde por Ele, você vai até as últimas consequências por causa dEle. Se Cristo é precioso para você, você perde amizades, você perde coisas que são às vezes muito caras. Se Cristo é precioso para você, você abre mão daquilo que é errado, abre mão dos comportamentos que não deve ter, abre mão até de coisas, de vantagens, porque se Cristo é precioso para você, você toma o prejuízo, mas não perde Cristo, você não abre mão dele. O missionário Daniel Berg gostava do hino 196, já achei uma flor gloriosa, e quem deseja a mesma terá, a rosa de Saron preciosa entre mil, mais beleza terá. No vale da sombra e morte, nas alturas de glória e luz, essa rosa será minha sorte, precioso para mim é Jesus. Existe uma gravação do missionário Daniel Berg, gravada em 1950, tem no YouTube, ele com sotaque carregado, sueco, cantando, precioso para mim é Jesus. Se Jesus é precioso para nós devemos tê-lo em mais alta conta e no melhor lugar da nossa vida. Se Jesus é precioso para nós devemos tê-lo no melhor tempo da nossa vida. Se Jesus é precioso para nós não devemos relegá-lo ao segundo plano, deixando-o apenas ser uma válvula de escape nas nossas necessidades pessoais. Se Jesus é precioso para nós, Ele deve ocupar o melhor na nossa casa, o melhor no nosso trabalho, o melhor na nossa vida, o melhor na nossa história. Se Jesus é precioso para nós, isso deve ser evidenciado. Qual lugar Jesus ocupa na sua vida? Qual lugar Jesus ocupa na sua rede social? Qual lugar Jesus ocupa na sua casa? Qual lugar Jesus ocupa no seu coração? Essa é uma pergunta. Esses homens sofrem e eles saem regozijando-se por terem sido achados dignos de sofrer por causa de Jesus. A gente se alegra com a vitória que Jesus dá e com o sofrimento. A gente se alegra com as bênçãos, com as flores do jardim, mas e com a cruz? Glória a Deus. A gente se alegra quando tudo está sorrindo para nós, mas e com as lágrimas? O Evangelho não é sobre ganhar coisas, o Evangelho é sobre ganhar o céu. O Evangelho não é sobre nós, é sobre Ele. A parte que nos cabe é que éramos perdidos, mas Ele nos achou. Oh glória, aleluia. A parte que nos cabe é que o Evangelho não é triunfalismo, Evangelho é renúncia. Evangelho não é oba-oba, Evangelho é andar com Jesus e sofrer as consequências disso, e saber que no final Ele mesmo está nos aguardando, nos esperando, Ele mesmo nos aguarda. Se Jesus te chamasse hoje, se hoje fosse o dia, quais as marcas ficariam? Isso é para mim. O que é precioso para você? O que é precioso para você? O que é precioso para você? Araújo, deu uma chegada lá. O que é precioso para você? Olhe para cá. Você precisa definir as suas prioridades. Você precisa definir fazer as suas escolhas. Você não pode deixar para amanhã. Pastor, mas depois eu resolvo, vamos ver o que vai dar. Você dorme despreparado e está tranquilo com isso?
não está bem e está tranquilo com isso? Sabe que se Jesus voltar você fica e está tranquilo com isso? Isso não te incomoda? Isso não incomoda seu coração? Sabendo que o problema está feito, não se arrepende e não fica incomodado com isso? Há um grande perigo quando a gente fica anestesiado, quando a gente vai perdendo a sensibilidade, os pés vão ficando frios, e a gente vai andando por qualquer lugar, as mãos vão ficando insensíveis, e a gente vai pegando o que tem pela frente, a mente vai ficando embotada, e a gente vai vivendo assim. Isso não te incomoda? Isso não te preocupa? Na semana anterior eu tive uma gripe muito forte, e no auge da gripe, na sexta-feira, eu estava aqui, antes da reunião de obreiros, fechando relatórios, uma correria, com o Isaac, com a Amandinha, pastor Eli. De repente, eu comecei a sentir dormência aqui, no queixo. Foi ficando dormente. Daqui a pouco eu estava com a metade do rosto dormente. Foi adormecendo. Falei, Jesus, que coisa estranha é essa? Eu já tinha levantado cedo, vesti meu terno, tomei banho, pus gravata. Falei, se Jesus me levar, ninguém precisa fazer nada, já estou pronto já. Mas foi adormecendo. Eu saí quietinho, não falei com ninguém. Fui parar lá no médico, e o médico foi olhar, saturação estava dando 99. Falou assim: você está saturando demais. Eu não sei o termo, a hiperoxigenação. Você pode adormecer o nariz, as mãos, o queixo. Eu falei, glória a Deus, achei que estava parando tudo, né? Mas se você está adormecendo e não te incomoda, tem um problema. Se a gente enfrenta o perigo de peito aberto e não toma uma decisão, hoje Deus está dizendo para nós: escapa-te por tua vida, escapa-te por tua vida, escapa-te por tua vida, foge para o monte, chega para perto de Deus, não deixa a frieza tomar você, não deixa a dormência, não seja como aqueles que dormem. O Evangelho diz: desperta tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Levanta, e Deus vai te levantar, Ele vai te sustentar. Sofra por causa de Cristo, e aquilo que é de Deus permanecerá. Eu não sei se você vai ter outro culto, ou se nós teremos. Jesus pode voltar hoje. Pode ser que hoje o Senhor venha. Pode ser que hoje o Senhor nos chame, pode ser que hoje a gente tenha que encontrar com Ele. E a minha oração é que nós estejamos prontos. A minha oração é que o Espírito de Deus penetre a couraça de alguns, quebre a armadura e entre lá dentro para mudar a história. A minha oração é que Deus trabalhe e não te perca para o inferno. Que você não seja daqueles que vão perecer, mas seja daqueles que vão morar no céu. Porque se essa obra de Deus, ela prevalecerá. Se somos de Deus, permaneceremos. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão, as consolações do Santo Espírito de Deus, seja com todos que amam e aguardam a vinda de Jesus. E todos digam amém.